Muito bem então, pessoal. Fazendo a gravação para a terceira quinzena de Web 2, tá? O pessoal pediu aqui para fazer uma espécie de correção, mostrando como que é, tá? Então, olha só, esse é o texto descritivo da atividade que foi colocado dentro do Teams, tá? No canal da terceira semana e também foi colocado na própria atividade da terceira semana. Tudo bem? Então, eu vou seguir justamente isso, para que a gente faça a mesma coisa e tenha então uma sequência aqui também, tá? Bom, formulários são como um envelope, onde declaramos os campos de conteúdo, isso no HTML. Temos três tipos principais, tá? O primeiro é o get, o segundo é o post, e o terceiro é um post modificado que te permite colocar anexos, como aqueles anexos que você coloca quando está mandando um e-mail para alguém. Tá? Você anexa um arquivo, um vídeo, um áudio, aquilo que você quiser. Lógico, a partir do momento que você está colocando um arquivo, não dá para saber de antemão qual é o tamanho desse arquivo. Portanto, não é possível que exista um limite pequeno para esse formulário. É a situação do GET, por exemplo. O GET ele tem um limite muito pequeno. Tá? Então, deixa eu abrir aqui um navegador para que a gente dê uma olhadinha. O que o GET faz? Ele trabalha nesse campo aqui em cima. Tá? Então, quando você acessa qualquer coisa, Google da vida, e faz uma pesquisa, coloca aqui, teste, olha o que acontece. Aquilo que você digitou vai ficar aqui no meio dos campos colocados aqui em cima também. Tá? Ele vai pegar toda a codificação que ele fez, do resultado que ele montou, para sua pesquisa, query, tá? Cujo texto foi teste. Então, todos esses outros campos aqui, eles estão expostos aqui em cima na URL. Isso fica, portanto, no histórico do navegador de internet. Isso é totalmente visível para qualquer roteador que está no meio do caminho, tá? Principalmente o roteador da empresa, da casa que você estiver utilizando, ele consegue enxergar isso. Tá? Então, em termos assim de segurança, é praticamente zero. Não dá para falar nem que isso daqui seria invasão e espionagem de dados. Não, isso daqui é o lado de fora do envelope, ou seja, está visível para qualquer um que consiga pegar esse envelope na mão, tá? Então, fazendo equivalência com uma carta, né? Você precisa sempre colocar para quem essa carta vai e de quem essa carta veio. Tá? Então, não tem como manter isso sigiloso também, senão o correio não saberia para quem entregar. E no caso de uma falha de entrega, ele não saberia dizer para quem, né, voltar a te avisar se ele não sabe onde que você está, certo? Então, a pessoa que faz o envio e a pessoa que recebe um formulário, eles sempre são declarados, eles são conhecidos, tudo bem? Bom, vamos lá então. O que acontece além disso, aqui na questão do campo GET, aqui em cima, né, a URL do navegador. Essa URL ela tem um limite máximo de 1024 caracteres, 1K de informação. Tá? O que acontece? Tudo isso, o site que você entrou, ele conta. Por isso que grande parte dos sites buscam ter um endereço pequeno. Tá? Pode ver que não tem um nome muito longo aqui no site. Isso daqui está toda vez que você está trafegando ou clicando alguma coisa no site do Google, está ocupando espaço. Tudo bem? Então, ele só serve para quando você vai realmente fazer coisa como o caso do Google aqui. Ele tem um único campo e depois ele adiciona outros automaticamente, mas que cabe dentro desses 1024. A partir do momento em que você faz um campo onde seu usuário, seu cliente, vai poder digitar muito mais do que isso, então simplesmente o GET já não serve. Independente da questão de segurança, sigilo e tudo mais, ele não tem capacidade de passar desses 1024 caracteres.
Então, a gente quase nunca vai usar get, tá? É só quando você tem algo pequeno e que não é nem um pouco sigiloso. Aí então, vamos focar no post. Nessa semana, nessa quinzena aqui, a gente vai ver apenas a questão do método post com envio de dados diretamente nele, sem a questão de anexar arquivo, tá? Isso vai ficar para uma próxima. A gente pode ver também isso no material que está colocado, tá? E não é nada complicado, é só um tipo de campo a mais aqui. Então, vamos lá. Falando do form, você já deve lembrar um pouquinho de form lá do Web 1, tudo bem? A gente usava a parte de formulário principalmente para começar a treinar JavaScript, tá? Que a gente fazia então a validação dos campos do formulário. Aquela coisa de não pode ficar vazio, tem que ter pelo menos um nome e um sobrenome digitado no campo de nome. Então esse tipo de validação a gente já deve ter começado a fazer no Web 1, na parte de JavaScript. E fica então também necessário de se fazer aqui. Tudo bem? Essa é a parte normal de form, mas vamos fazer uma revisão rápida. Tá? Form. Você vai declarar a tag do form desse jeito. Todo form tem que ter um nome, mesmo que ele seja o único da página. Sim, você pode ter vários forms na mesma página, e seu usuário escolhe qual daqueles que ele quer preencher e fazer o envio. Tudo bem? Isso acontece bastante em telas de login, por exemplo. Se você já tem o login, você digita lá seu nome de login e sua senha. E se você não tem, você tem um outro formulário do lado, onde você já pode colocar o seu e-mail e clicar ali para ter uma primeira verificação se você já não está mesmo cadastrado. São dois formulários diferentes, normalmente, tá? Então, prosseguindo. O form ele tem um nome, esse vai ser o nome utilizado quando você for em JavaScript fazer referência aos campos que estão dentro desse formulário. Então esse nome é importante. O action ele vai indicar qual é o programa, tá, que vai receber esses dados. Então o destino do form pode ser feito em PHP, em ASP, na linguagem que você estiver utilizando lá do lado do servidor, tudo bem? E você deve então colocá-lo aqui. Lembrando ainda também do Web 1, quando você não coloca o endereço inteiro do site, por exemplo, HTTP e tudo mais, isso significa que esse destino do form.php estará no mesmo servidor e exatamente no mesmo diretório onde o próprio formulário está. Tudo bem? Método, escolhe-se método get ou post, a gente vai usar muito mais o post, tá? E quando é feito o submit desse formulário, ou seja, o envio, que você clica lá no botãozinho de enviar os dados, você está aqui disparando uma função de JavaScript. Tá? O retorno dessa função de JavaScript vai determinar se é feito ou não o envio do formulário. Se a sua função de JavaScript retornar falso, significa, olha, aconteceu algum problema e eu não vou nem mandar esse formulário para o servidor, porque não vai adiantar. Eu já sei que ele tem problema. Então você paralisa por aqui mesmo. Manda mensagem na tela em JavaScript lá para o seu usuário e ele que corrige a informação, certo? Agora, se sua função de validação lá no JavaScript retornar o valor verdadeiro, o submit vai ser feito e então os dados chegam para o destino do form. Tudo bem? A tag de form ela tem abertura e tem fechamento lá embaixo. Então, depois de você colocar todos os campos que você quiser, repetir quantas vezes os campos que você precisa, ele tem um fechamento lá embaixo, como qualquer outra, quase todas as tags de HTML tem, né? A maior parte delas tem. Então você vai chegar lá embaixo e vai colocar só um /form. Tudo bem? A abertura aqui é maior. E agora? Quais são os tipos de input que eu posso ter dentro do campo de formulário? Você pode ter texto. Então, quando você declara type text, você está abrindo a famosa caixinha para digitar. Você dá um nome para essa caixinha,
também válido para JavaScript, e quando ele chegar para você lá no PHP, esse vai ser o nome que você vai utilizar. Tudo bem? Então, sempre tenha em mente usar nomes que façam sentido. Tudo bem? Valor é o valor inicial, se você quiser trazer algo já meio pré-preenchido, tá? Tamanho em tela dele e máximo comprimento, né? Tamanho máximo do conteúdo. Por que são dois campos diferentes? Você pode deixar na tela um campo pequeno, tá? Ele ocupa 10, 15 de tamanho de tela, mas dentro você pode digitar 50, 60, 200 caracteres. O que vai acontecer? Ele vai fazer aquele efeito de rolagem. Você já deve ter visto acontecer também. Depois a gente experimenta isso. Campo de senha é um campo para digitação também, é lógico. Porém, ao colocar aqui dentro password, ele vai, conforme o navegador, esconder o conteúdo. Normalmente ele esconde colocando uma bolinha. Em alguns navegadores mais antigos ele colocava o sinalzinho do asterisco, tá? E é a mesma coisa. Pode até ter um valor inicial, não faz sentido porque ele não vai ser visível, né? Ele vai mostrar só bolinha ou o asterisco. E mesma coisa, tamanho na tela, tá? E tamanho máximo de digitação. Agora, até por uma questão de segurança, além de não fazer sentido que o campo atual da senha venha preenchido com a senha que o cara já tem, isso é um tremendo furo de segurança. Então, nunca envie a senha para a edição. Deve ser sempre valor igual a vazio. Por isso que quando algum erro acontece num formulário de senha e o formulário volta, todo mundo apaga o campo. Você tem que corrigir o problema que aconteceu, sei lá, no endereço, na idade, alguma coisa assim, e digitar a senha de novo. Tudo bem? Já é arriscado o suficiente que a sua senha ande pela internet do seu computador até o servidor, não precisa voltar de lá até o seu computador novamente. Tudo bem? Então, tenta evitar esse tipo de coisa porque é um grande furo de segurança. Depois, checkbox. A checkbox, diferente do radio e diferente do select, a questão é puramente visual. Checkbox é a famosa caixinha quadrada onde você pode escolher mais de um ao mesmo tempo. O radio é aquela caixinha de escolha redonda, onde quando você clica em outra opção, aquela primeira desmarca sozinha. Então você só consegue optar por um de cada vez. E o select, além de ter todos os textos ali, ele faz o quê? Em tela, ele ocupa apenas o espaço de uma opção, vai aparecer uma opção de cada vez. Conforme você clica, as outras aparecem. Clicou em uma outra, é essa que vai ficar aparecendo. Tudo bem? Então, ele já faz o efeito do radio, tá? Ele opta por um só, mas ele também em tela ocupa um só de espaço. Aqui esses ficam sempre aparecendo, tá? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Perceba também que são diferentes na forma de declarar. Aqui você coloca checkbox, aqui você coloca radio, muito parecido com o text e com o password, tá? Mas vai mudar visualmente. E o diferentão mesmo é o select, tá? Então ele não é um input type de alguma coisa, ele é realmente feito aqui, ó, select, e ele tem apenas a tag do name. Tudo bem? Mesma coisa que todos os outros têm, ó, certo? Coloca-se então as opções. Isso daqui é o que vai colocar então para você o identificador da opção, para que você saiba qual foi escolhido. Terminou de colocar todas, fecha com select. Tudo bem? Agora, aonde está a grande pegadinha desses dois caras? Que aqui podem acontecer alguns erros muito esquisitos, tá? Checkbox. Cada um deles tem um nome diferente, olha, termina com 1, termina com 2, termina com 3. Por quê? Porque é a opção 1, 2 e 3 que você pode ou não marcar. Não tem vínculo entre elas, tudo bem? É diferente do que acontece no radio. O radio, ele tem vínculo entre elas. Então, perceba que aqui, ó, eu fiz 3 linhas do mesmo grupo. Grupo 1
de opções. Então, se você clica no primeiro, clicou depois no segundo, vai apagar o primeiro. Clicou no terceiro, apaga o segundo. Voltou no primeiro, vai apagar o outro. Tudo bem? E olhe que os valores, eles são individualizados também. Então, valor 1, 2 e 3 do grupo 1. Aqui embaixo, segundo grupo de opções, e valor 1 e valor 2, só que do grupo 2. Tudo bem? Significa, essas três primeiras linhas vão formar um grupinho de radio com 3 alternativas, e essas outras linhas aqui vão formar um segundo grupo com 2 linhas. Tudo bem? A gente já vai ver isso daí acontecer daqui a pouquinho. Terminando aqui praticamente a revisão do Web 1, né? É possível também colocar em tela um botão. Só informar que o type dele é button. Quando você coloca o nome do botão, ele vai ser importante para você no JavaScript, tá? Para que você veja lá se ele foi clicado, se ele foi duplamente clicado e tudo mais. Daí também você coloca o value. Esse value é o que vai aparecer dentro do próprio botão. Tudo bem? Botão de submit. É um botão comum, veja que as alternativas aqui dele são iguais. Porém, ao clicar nesse botão, ele automaticamente vai tentar fazer o envio do form. Por isso que normalmente a gente faz a programação do onSubmit aqui em cima. Você poderia colocar esse efeito de onSubmit em um botão normal, no onClick, mas não fica legal, não fica muito profissional, tá? Então, a boa prática de programação indica para que você coloque na alternativa aqui, né? Entre fazer aqui embaixo em JavaScript ou colocar no form, coloque no form, tudo bem? E o botão de reset. Tem sido uma prática meio que comum em quase todos os sites que eu vejo por aí. Dificilmente esse botão com o type reset ele é colocado. Por quê? Porque na hora que você clicar nele, você vai apagar todos os campos. Se você digitou uma carta gigantesca num campo lá e clicar num reset, ele vai apagar tudo. Tudo volta para suas opções iniciais, como se você tivesse acabado de recarregar a tela. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Cada um deles também pode ter toda a parte JavaScript, tá? Então você pode colocar eventos de onClick, onDoubleClick e tudo mais em cada um deles. Exemplo aqui do botão. Você poderia colocar nele aqui, ó, onClick igual, faça um JavaScript do botão. Tudo bem? Tudo começa a se vincular, tudo bem? Lembra que isso até agora foi Web 1. Mas tá bom, então agora vamos lá. Web 2, onde que a coisa vai pegar? Como é que isso vai chegar para mim então no PHP? Vai antes de mais nada depender do método que você declarou no form. Então aqui em cima, ó, conforme você fez o form e colocou o método get ou post, ele ficaria assim. Você vai ter então método post declarado. Quando isso chegar no JavaScript, você vai ter uma variável chamada $_post. E aí então, conforme o nome daquilo que você colocou, os campinhos de name aqui em cima, você vai ter também dentro do post. A variável $_post, ela é um vetor. Então, vamos ver aqui, ó. Eu não coloquei nele nome do campo text e nome do campo senha. Quando esse formulário for enviado através de post, ele vai chegar com os campos separados através do vetor post, dessa forma aqui. $_post com a opção chamada nome do campo text, vai ter o que você digitou aqui, ó, nome do campo text. Tudo bem? O que você digitar no nome de campo senha é o nome do campo senha. O que colocar aqui vai chegar para o seu código aqui embaixo. E assim vai para cada um deles. Tudo bem? Então, essa é a parte importante de entender. O formulário ele vai ser transformado no PHP em um vetor. Tá? Cada campo vai ser uma posição desse vetor e esse vetor ele é endereçado, né? Ao invés de usar números 0, 1, 2, 3 para cada posição, você usa
o próprio texto que você declarou lá no HTML, dentro da tag do name. Fica muito mais fácil assim, tudo bem? Porque senão, imagina, depois você chega e inclui um outro campo aqui em cima, mudou o número de todos os outros para baixo, ia ficar muito confuso de fazer assim, tá? Então, através do nome que você colocou no campo lá no HTML, fica muito mais fácil. Tudo bem até aí? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos continuar. Segunda parte, então. Vamos para a prática. Agora vai. Bom, eu tinha solicitado para que vocês, então, se preparassem para responder as questões do formulário da quinzena, fazendo, então, um exercício dividido aqui em duas partes. Fazer um arquivinho cad1.php que ia coletar uns dados, tudo bem? Todos eles seriam, então, obrigatórios, só que o jeito disso muda. Lá vai a moto. Aí, então, na segunda parte, vai receber os dados no cad2.php, colocar todos eles na tela. Quando estiverem vazios ou não escolhidos, coloque na tela. Mas, Alessandro, você não falou que é tudo obrigatório? Tá, alguns. Por exemplo, perceba aqui o campo do música. Você pode marcar mais de uma, mas no mínimo duas. Tudo bem? Então você pode marcar 2, 3, 4, 5. Mas não é obrigatório que todo mundo marque, por exemplo, que gosta de ouvir música de heavy metal, tá? Então, é essa a questão. Quando não tiver marcado essa opção, você vai escrever ele então na tela. Ele está vazio ou não está escolhido. E a gente vai ver como fazer isso, tá? Tem muito exemplo na internet, pessoal, que mostra a coisa fácil, a coisa boba. Mas esse tipo de coisa aqui, por mais que seja básico, já tem muito vídeo que não vai te mostrar. Então é aquilo que eu sempre digo, antes de querer fazer uma coisa gigantesca, fenomenal, super avançadíssima, você tem que saber fazer o básico, tá? Porque senão não adianta. Chega na hora, não funciona, tá? Lembrando também, não descarte esses arquivos porque ele vai ser usado, né, na próxima quinzena, tanto o CAD2 quanto o CAD1, cada um deles vai ser usado para a próxima quinzena também, tá? A quarta quinzena já está no ar. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês agora. Então, vamos para a parte prática. Diferente do Web 1, no Web 2 a gente precisa ter um servidor de internet para que ele consiga então fazer a execução dos códigos de PHP que a gente vai desenvolver. A gente vai nomear os arquivos com PHP, mesmo inicialmente que não use, tá? Só para deixar tudo padronizado e ficar mais fácil. Então vamos lá. Você já deve ter pego na época em que a gente tinha aula presencial na escola, você já deve ter baixado no seu pendrive aquele programinha do Uniserver, tá? Se você não baixou, tem na internet, tá? É só procurar pelo Uniserver e você vai conseguir fazer download dele no seu computador tranquilamente para poder usar. O que vai acontecer daí? Clicando lá, chamou o programa do Uniserver, você pede para iniciar. Esse caminhão é bom, hein? Para iniciar então o programa aqui do Apache, tá? Que é Web Server. É ele que vai cuidar das páginas e vai ter o módulo de PHP. Nesse primeiro momento aqui da terceira quinzena, não vamos precisar da parte de MySQL. Na quarta quinzena, sim. Tudo bem? Daí a gente vai armazenar esses dados que a gente vai receber. Então vamos lá. Clicado no Start do Apache, ele vai começar a carregar então o programinha na memória. Vai estar lá fazendo isso, leva um tempo. Aqui deve estar meio carregado, porque eu estou com um monte de programa aberto para poder fazer a questão aqui da gravação. Tá? Deu até falha. Vamos continuar aqui agora que passou o carrinho da prefeitura falando sobre o coronavírus. Agora pode continuar. Vamos lá. Disparando então o Uniserver, ele vai abrir uma página inicial aqui para você. E lembrando também, né, daquilo que a gente já pode ter visto no Web 1,
Na parte do www, ou seja, do servidor de internet, os seus arquivos agora não podem mais ficar em qualquer lugar do seu pendrive, tá? Eles têm que ficar no diretório raiz de documentos do servidor Uniserver. Então, como fazer isso? Procurando aonde você expandiu o Uniserver, eu coloquei ele no drive C do meu computador, criei um diretório Uniserver Z. Atenção para o seguinte, esse diretório não pode ter espaço no nome dele, tá? Desde o começo até o final. Então, olhando aqui como fica o nome do servidor, olha, c:/uniserver/z www não pode ter espaço nisso aqui. Tudo bem? Senão, o programa do Uniserver ele vai dar defeito e ele não começa nem a funcionar. Agora, perceba que tudo que tem nesse diretório é o que vai aparecer aqui, menos os arquivos escondidos aqui do próprio servidor. Então, vamos criar uma pastinha para que a gente possa colocar aqui, ó, Web2. Essa pastinha Web2 agora que foi criada, se você atualizar aqui, vai aparecer a pastinha Web2. Tudo bem? Todos os nossos códigos vamos salvar dentro dessa pastinha Web2 para que a gente possa acessar de forma mais fácil. Tudo bem? Explicado esse diretório, aonde você vai utilizá-lo? Você vai usá-lo no programinha que você escolher para fazer a edição dos seus códigos. Tudo bem? A gente pode usar até bloco de notas, se você quiser, tá? Bloco de notas, o Notepad++, que não vem junto com Windows, apesar do nome, né, Notepad, mas é um programa específico à parte, e ele é um bom editor de texto gratuito também, tá? Você pode utilizá-lo. Aqui, o Sublime, você pode utilizá-lo até o momento que você registrá-lo para compra. Tudo bem? Ele é um programa comprado. Então fique atento a isso. Ele te dá um tempinho para você usar. Depois disso, ou você compra ou para de usar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve sempre fazer. Abriu o editor de texto, salva o arquivo. Mas poxa, professor, não tem nada. Não faz mal. Salva o arquivo. É importante para que seu editor de texto saiba que tipo de arquivo você está usando. Então, ó, vamos lá naquele diretório que a gente indicou. C2 dentro do Uniserver, dentro do www, barra, também tem o Web2, barra inversa também, e vamos colocar então o nome solicitado na atividade, cad1.php. A partir do momento em que você coloca que ele é o cad1.php, aqui embaixo ele vai entender, opa, estou fazendo um arquivo PHP, não é mais um arquivo plain text como estava antes, tá? Então ele já sabe muitas coisas, muitas formas de te ajudar a fazer o seu PHP. Primeiro exemplo, se você chegar aqui, colocar HTML e apertar o Tab, ele vai expandir para você um HTML básico, tá? Já com algum indicativo, né, de que não é um HTML de versão 1, isso aqui seria um HTML básico versão 4. Atualmente a gente já está no HTML5, então se você quiser ter um pouquinho mais completo, você pode fazer HTML tipo 5, tá? E com a versão atualizada ele vai expandir para você. Eu estou usando uma versão bem velhinha, tá? Vamos ficar só com o HTML mesmo para simplificar. Lembrando sempre também de boas práticas de programação. Coloque seu código já devidamente indentado. Coloque os níveis lógicos aqui, ó. Tudo isso está dentro do HTML. Esta linha aqui está dentro do head e o body está vazio. Tudo bem? Recomendações. Como estamos no Brasil, coloca a tag meta, dá um tab, ele já vai colocar para você charset igual UTF-8, que é para dar certa a questão de acentuação na sua página. Coloca aqui então título, cad1, formulário, e aí vamos brincar aqui com o body da página. Deixa eu retornar aqui o texto da atividade. Eu vou colocar ele aqui de lado para ir seguindo. Então vamos lá.
aqui dizia um PHP de formulário cad1.php que coleta os dados que serão obrigatórios. Então, nome completo, senha, vamos lá. Vamos começar. Form e aperto Tab. Veja que ele já vai fazer para você abertura, fechamento. Vamos colocar. Então, formulário 1. Qual é o destino dele, né? Para onde ele vai? Action dele é cad2.php. Método igual post. Deixa eu reduzir um pouquinho isso para cá. A gente vai ver que dentro do Web 2 já tem lá um cad1.php. Tamanho 0 porque a gente ainda não salvou. Então a dica aqui no Sublime também é verifique sempre se essa bolinha está aparecendo. Por quê? Quando você clica aqui, ou File, Save, ou aperta Ctrl S no teclado, olha que vai ficar um xizinho. Esse X significa, olha, pode fechar o arquivo que não tem nenhuma modificação pendente. Assim que você colocar qualquer coisa aqui, ó, você aperta um espaço, ele já vai aparecer a bolinha aqui em cima e aqui também, ó, tá? Para te indicar, existem alterações nesse arquivo que ainda não foram salvas. Uma coisa que acontece muito, gente, mas muito, é você estar acertando o seu código que deu um problema e esquece de salvar e volta de novo lá no navegador de internet para testar. Vai dar o mesmo erro, porque aquele que ele está pegando no diretório não é o último que você fez, você não salvou ainda, tá? Então tenha atenção bastante para isso. Beleza, formulário inicial está feito. Campo de nome, tudo bem. Então, input type, aperta o tab ali que ele coloca para você, ó. Então, input type text. Nome dele, nome. E aí, então, você coloca as outras características que você quiser. Vamos colocar um size em tela aqui de 40 posições. E max length também é igual a 40 posições. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui, ó, para caber na mesma linha. Isso vai abrir a caixinha, mas só, em branco e sem mais nada. O que é normal? Na frente da caixinha você indica para que ele serve. Então você vai colocar lá, ó, nome, 2 pontos, vai dar um espacinho. Lembre que no HTML, dar Enter no final da linha não adianta. Se você quer realmente que a linha seja colocada para baixo, como dar um Enter no Word, você precisa então colocar o BR no final da linha. Então, nome, senha, olha lá, input type do tipo, password, nome do campo, senha. Quer colocar um tamanho máximo nela? Vamos lá. Um size de 20 em tela, com max length também de 20. Tudo bem? BR para a próxima linha. Vamos ver como isso está ficando? Salvei o arquivo. Aqui eu aperto F5 para que ele atualize. Veja que agora ele tem a data, a hora correta aqui, tá? Isso é um outro jeito de você verificar também se está atualizando o seu arquivo, tá? E clica nele. Olha lá. Que formuláriozinho feio, né? Mas de qualquer forma ele vai funcionar direitinho. Vamos colocar tudo certo. Lembrando que a parte de CSS você pode fazer depois. O importante agora é a gente entender a parte da informação. Depois tinha lá, terceiro campo, sexo, com opções básicas de masculino e feminino. Então tudo bem, se é um campo de opção, eu não vou pedir para a pessoa digitar. Então sexo. E agora, você pode então, se é só masculino e feminino, né, os campos básicos iniciais, vamos lá. Primeira opção onde a gente vai usar radio. Nome do campo, sexo. Vale do campo, M, masculino. Oba! Masculino, ó, coloca isso aqui, tá? Entendeu como foi? Então você declarou que ele é aquela a bolinha, para você escolher um ou outro. O nome do campo é sexo e o valor que vai ser transmitido quando ele estiver escolhido vai ser M. A gente vai ver isso lá na frente depois, tá? Vamos deixar ele separadinho aqui só para ficar visualmente.
Lembre que aqui, se não tem o BR, ele ficaria na mesma linha. Vamos colocar um BRzinho aqui. E vamos duplicar a linha, porque a outra é praticamente igual. Veja que o nome do campo fica o mesmo, para que o navegador saiba trocar. Ele fala, olha, sexo ou é M, ou é F. Tudo bem? Vamos salvar e vamos ver como é que isso fica aqui, ó. Olha lá. Campinho de masculino e feminino. Clicou em um, quando clica no outro, primeiro apaga, porque eles têm o mesmo nome. Se você errar isso aqui e colocar nome diferente, ficam os dois marcados. Tudo bem? Então, ó, masculino e feminino. Prosseguindo. Próximo campo a ser colocado aqui, CEP. CEP, ele é um input type de text simples. Nome do campo, CEP. Value inicial, vazio, tá? Então não precisa nem colocar. Mas vamos colocar aqui size dele. Aí você tem uma opção para fazer. Você quer fazer com ponto, quer fazer sem ponto, tracinho, como que você quer, tá? Vamos fazer ele seco, sem nada, sem ponto, sem tracinho, sem nada. 8 e max length 8. Tudo bem? Campo de CEP extremamente básico. Então, olhando lá como é que ele fica, tá lá, campinho do CEP. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Isso. Muito bem, campo de CEP. Próximo, altura e peso. Gente, muitos campos serão parecidos. Então, se você quiser começar a pegar uma agilidade de copiar campo, só tome atenção de não deixar coisa errada. Então, ó, eu preciso de um campo altura e eu preciso de um campo peso. Todos eles serão text, porém, mudou o nome. Altura. Peso. A altura de uma pessoa a gente normalmente fala em metros, né? Então é algo do tipo 1.75. Então você vai precisar de 4 caracteres aqui. Tamanho máximo disso, 4 caracteres. Peso. Peso a gente fala em quilos, tá? Então vamos deixar, por exemplo, 3 dígitos para a pessoa falar peso, mais o ponto decimal 4 e o meio quilo ali, então você vai ter 5 de tamanho. Tudo bem? Eu estou pensando num formato assim, ó. 1 caractere, 2, 3 caracteres para a parte de quilo, o ponto para indicar e a parte decimal. Tudo bem? Então 5 de tamanho. Beleza. E aí chega na parte interessante do exercício. Música que você gosta de ouvir. Então vamos lá. Música. Quebra a linha. Vamos lá. Aqui a gente vai utilizar não o radio, porque lembra da atividade, ó. Deixa eu puxá-la para cá de novo para que a gente possa ver o texto, ó. Pode marcar mais de uma, mas é no mínimo 2 opções. Então, se eu deixo ele como sexo, que ao clicar em uma opção apaga a outra, eu nunca vou conseguir 2 opções. Uma vai ficar excluindo a outra. Tudo bem? Para isso, ao invés de usar então o type radio, a gente vai usar input type do tipo checkbox. E o que vai acontecer então? A gente vai ter opções diferentes que a pessoa pode ou não marcar. Então, primeira opção, funk. E coloca o texto que vai aparecer na tela. Funk. Quebra a linha. Tá? Fácil pra caramba. Tudo bem? O que a gente pode colocar aqui também? Um padrão que a turma costuma colocar, ó. O nome do campo, checkbox, indica o tipo e indica a opção. Tá? E depois o value que é transmitido simplesmente tem a opção. Belezinha? Mesma ideia, ó. Copiar. O próximo, rock. A opção é rock e vai aparecer o texto rock. Depois, clássica.
clássica. Veja que aqui a gente não coloca acentuação, tá? Então, checkbox do clássica. A próxima, sertaneja. Sertanejo, né? Vamos colocar certo. Sertanejo. Aí, MPB. 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 E a última, metal. Metal. Checkbox do metal. Salva. Vamos ver como é que isso está ficando na tela. Olha lá. Tudo tortinho, né? Mas, pelo menos por enquanto, a gente já vê que funciona aqui, ó, masculino e feminino. E as músicas, que você pode marcar e desmarcar do jeito que você quiser. Por quê? Porque por enquanto a gente ainda não fez aquela coisa de marcar mais de uma e no mínimo duas. Tudo bem? O marcar mais de uma é automático, a gente não tem que fazer nada porque ele é um campinho checkbox, tá? Agora, esse de limitar a no máximo duas, a gente vai ter que fazer usando o JavaScript. Tudo bem? Aí então, só terminar o formulário. Obviamente, todo formulário tem que ter um jeito de ser enviado, então eu preciso de um botão. Esse botão vai ser do tipo Submit. Campo dele, você pode até colocar a mesma tática lá, ó, botão de Submit. Qual é o valor dele? Enviar as informações. Então, enviar dados. Salvou, veio aqui, atualizou, tá lá. Tá feito seu campinho. Como a gente ainda não fez o KD2, não fez JavaScript, não fez validação de nada, se você simplesmente clicar aqui no enviar dados, ele vai procurar pelo KD2.php, ó. Não encontrou. Não existe dentro do diretório web2 o KD2. Nossa, como é que ele sabe mesmo que é o web2? Porque é aonde está o formulário do KD1. Lembra que quando a gente não indica aqui o site, ele procura na mesma posição dentro do servidor. Então ele procurou dentro do diretório web2. Tudo bem? Vamos encerrar essa parte aqui para dar um tempinho para que você chegue até esse mesmo ponto. Beleza, pessoal, vamos então para a próxima parte, que é colocar um pouquinho de JavaScript aqui, para que a gente tenha validação do campo de formulário. Já existe agora nas versões atuais de HTML a possibilidade de você indicar que o campo ele precisa ser preenchido, tá? Agora, esse precisa ser preenchido de que jeito? Se você chega lá no CEP e fala, olha, é um campo obrigatório, e a pessoa vai lá e coloca no valor do CEP ali a letra A. Ele preencheu o campo? Sim. Mas existe um CEP chamado A? É lógico que não. Tá? Então, eu sempre indico que a gente faça o nosso próprio JavaScript de validação, lá foi a moto, para que a gente tenha então mais qualidade naquilo que está fazendo. Tudo bem? E onde que a gente vai fazer isso? Lá no formulário. A gente vai colocar então no onSubmit. A gente vai colocar um return do valida. Tudo bem? Vamos fazer então agora essa funçãozinha valida. JavaScript fica na parte head, tá? Eu recomendo sempre que a gente faça desenvolvimento utilizando aqui e depois de pronto você vai pegar então seu JavaScript e colocar no arquivo separado, tá? Mas durante o desenvolvimento faça ele aqui. Além de ser mais fácil, porque quando você aperta o F5 aqui você sabe que está usando o arquivo já novo, também facilita na hora de você anexar isso num e-mail, por exemplo, e mandar para mim. Arquivo JavaScript externo, que ele vai ter .js, o servidor de e-mail bloqueia, porque pode ser desenvolvido uma espécie de vírus dentro do JavaScript, que o leitor de e-mail então fica suscetível a isso. Tá? Quando ele está dentro do PHP, quando ele está dentro do HTML, simplesmente por ser anexado ele não executa. Então aí o servidor de e-mail deixa que ele seja transmitido. Então como que a gente faz? Script, aperta o Tab, ele já termina de completar para você. O que significa isso? A gente vai fazer JavaScript em texto. Tá?
diretamente colocado aqui na tela. Nada de arquivo externo, nada de complicação. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa função é valida. Você vai declarar a function valida. Nesse caso, eu nem preciso passar informações para a function valida, porque ela, estando carregada na mesma página, e sendo que essa função vai validar só esse formulário, fica fácil aqui da gente indicar diretamente quais são os campos que a gente quer usar. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem a possibilidade de você receber também minimamente qual é o formulário, mas aqui como só tem um, nem faz muito sentido. Tá? O que a gente pode fazer é criar uma espécie de atalho, vamos dar um apelido para ele. Vamos chamar o form como sendo o quê? Do documento HTML que está aqui nessa página onde você está digitando o JavaScript, eu quero pegar então o form 1. Tudo bem? Ao invés de você ficar digitando document.form1 em tudo quanto é lugar aqui no JavaScript, você vai só falar que você quer o form. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira situação. O campo nome tem que estar preenchido. Então, if o form ponto nome, porque foi esse o campo que você colocou aqui como name, tá? O form.nome. O nome, ele tem várias características. Ele tem size, ele tem max length. Qual é a característica que você quer dele? O value. Tá? Então aí, com isso aqui, você recupera aquilo que o seu usuário digitou. Agora, você não quer saber especificamente o que ele digitou. Você quer saber se ele digitou. Então, para isso, teste extremamente simples seria: isso está vazio? Lembrando, JavaScript, um sinal de igual, ele pega um conteúdo e coloca na variável. Dois sinais de iguais, ele vai comparar a variável com um conteúdo. Tá? Então ele está pegando aquilo que foi digitado e está comparando com o vazio. Se estiver vazio, você já pode dar aqui um alert. Nome não pode ser vazio. Ponto e vírgula. Tá? Porque você está programando JavaScript, hein? Lembra disso. Ponto e vírgula aqui nas linhas de comando. Tudo bem? Vamos salvar e vamos ver como é que isso está até agora. Recarregar. Nome estou deixando vazio. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Se eu clicar, perceba que interessante, hein? Ó. Nossa, professor, ele não fez nada. Ele foi para o KD2. Sim, ele foi para o KD2 porque você não colocou aqui, ó, return de false. Quando volta falso, ele impede o envio do formulário, tudo bem? Só essa pequena diferencinha aqui dentro do if é fundamental. Então, ó, vamos voltar. Galera, eu cometi um erro aqui na parte anterior, tá? Porque estava naquela de vai digitando simplesmente como se fosse o texto, né? Mas não, ó. Ao invés de 2 pontos nessa posição aqui, ó, é necessário então que seja um espaço. Então é return espaço valida. Ampliar a tela aqui para você veja como fica. Tá? Então o onSubmit é return valida. Quando ele não troca a cor, já é um indicativo, né, de que tem problema. Eu deveria ter prestado mais atenção nisso. Certo? Então vamos lá. Return valida agora funcionando. Quando a gente voltar e atualizar nosso formulário, quando a gente faz o envio, olha lá, campo nome não pode ser vazio. Mensagem que você colocar aqui vai aparecer na caixinha do método do alert. E quando você clicar no OK, agora retornou falso, tá? O canal de envio está funcionando certo agora. Esse falso foi colocado na posição aqui do valida, né, o retorno da função. Então, for colocado aqui, ó, return false para o formulário. Então, o form recebeu falso e, consequentemente, não executou aqui a ação do action. Tá? Não foi para o KD2. Parou na tela e está aqui aguardando que o usuário corrija. Porém, essa validação aqui ela é muito simplista. Tá? Se você chegar aqui e colocar A e clicar no enviar, beleza, não está mais vazio. Tudo bem?
Toda a parte de validação do HTML5, você pode chegar aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, required. Esse campo passa então a ser obrigatório, tá? Automaticamente. Só que, do mesmo jeito, uma validação muito simples, tudo bem? Por isso, então, eu recomendo que a gente não faça só essas validações aqui pelo HTML5. Dá para colocar aqui um tamanho mínimo, um tamanho máximo, mas ainda assim ele pode digitar um monte de coisa ali qualquer e passa. Então, como não tem muito o que fazer nessa situação, esses campos simples aqui, ó, a gente pode fazer dessa forma aqui mesmo. Aqui você está dizendo, por exemplo, que senha não pode ser vazio. Dá para modificar isso? Dá, sem dúvida nenhuma. Lembre sempre que a gente tem aquela referência do W3. No W3, toda a parte de JavaScript, deixa eu puxar ele para cá um pouquinho, ó, para que a gente tenha de novo mais espaço. No W3, você pega a parte de JavaScript. Dentro do JavaScript, você vai ter a parte aqui embaixo, ó, descendo todo o menuzinho mais para baixo aqui. Você vai ter a parte de JavaScript para formulário, tá? Você vai encontrar aqui JavaScript Forms. Como que ele faz a validação? É exatamente o que a gente está colocando. A gente colocou o atalho para não ter que ficar digitando toda vez, né? Document Form não sei o qual. Fora isso, tudo a mesma coisa, tá? Se você quiser seguir por aqui também e ver como que funciona, tranquilo, tá ótimo. Tá? Quando a gente está aqui utilizando esses campos de formulário, eles são texto, eles são string, tá? Então você tem aqui também a possibilidade de várias manipulações prontas, os métodos de JavaScript. Então olha só, por exemplo, eu quero saber o tamanho que foi digitado. Eu posso exigir, por exemplo, que o nome tenha no mínimo 5 de tamanho. Então, eu pego a variável e acrescento isso aqui na frente, ó. Eu uso ela como um objeto, tá? Então, vamos lá. Senha não pode estar vazia. Beleza. Vamos deixar isso aqui um pouco mais específico. Então, dentro do formulário, campo senha, o value dele tem que ter length maior do que 5. Daí você muda o texto. Senha precisa ter no mínimo 5 letras. Vamos colocar 5 caracteres. Não necessariamente pode ser letra, pode ser sinal e tudo mais. Vamos ver se funciona? Volta aqui então para o CAD1, F5. Clica em enviar os dados. O nome não pode estar vazio. Ok. Vou lá, preencho o nome. Enviar. Opa! Passou. O que houve? Vamos verificar. O que houve aqui, ó? Olha lá. Ele vai retornar então texto.length gth. Está colocado certinho. E aí, o que será que houve? Já percebeu? Olha só, o erro não está no uso da função. O erro está aqui, ó. Você quer uma senha maior do que 5? Então, você tem que indicar erro quando essa senha é menor do que 5. Esse é o segundo tipo de pegadinha que mais acontece aqui na questão de validação, tá? Se você está indicando as mensagens de erro, você tem que capturar a situação de erro, não a situação de acerto. Tudo bem? Então, quando o tamanho da senha for menor do que 5, ele vai indicar que tem que ter no mínimo 5. De novo, agora é aquela coisa matemática, né? Menor do que 5 é 0, 1, 2, 3 e 4. Se já for igual a 5,
está correto, porque tem pelo menos 5. Tudo bem? Cuidado com essas pegadinhas aqui, que é uma beleza, hein? Voltar, dá um F5 para recarregar o código, já preenche o nome, porque a gente sabe que ele vai reclamar, e tenta fazer um envio. Olha lá, senha precisa ter no mínimo 5 caracteres. Ok, vamos colocar 2. Clica no enviar. Opa, tem que ter no mínimo 5. Vamos colocar mais uns. 4. Tem que ter no mínimo 5. Tudo bem? Então, ok. Coloca mais um e envia. Atendida a condição, ele foi para o CAD 2. Tudo bem? Entendeu então como usar os métodos de JavaScript que funcionam em cima do texto? Tudo isso você pode encontrar lá no W3, tá? Tem bastante coisa para ver lá, pessoal. Muito mesmo. Não dá para cobrir tudo numa videoaula rapidinha assim, tá? Continuando então, vamos lá. Agora a gente tem a situação de testar a senha. Senha feita. Vamos testar o sexo. Sexo ponto value igual a vazio. Poxa vida, bem mais fácil do que parecia, né? Então, ó, preencha campo sexo. Por que que ele simplesmente é testado dessa forma? Você poderia ter, sei lá, 200 bolinhas aqui, tanto faz. A partir do momento em que você clica em uma delas, lembra aquele value que a gente definiu ali, ó? Ele vai passar a ter um único valor. No momento em que ele é colocado na tela, isso daqui está vazio. A opção escolhida dentro do campo ainda não foi indicada. Então, quando você clicar na bolinha, ele vai então assumir o valor M, F ou qualquer outro que você queira colocar, mas ele vai assumir um valor só, apagando o valor anterior. Tudo bem? Vamos ver. F5. Vamos atender a situação do nome. Vamos atender a situação da senha. Vamos enviar. Olha lá, preencha campo sexo. Não foi marcado nada. Vamos clicar no masculino. Envia. Beleza. Atende a situação. Tá? Campos do CEP, altura e peso. Não tem segredo. São campos de texto, parecido com a questão ali do nome da senha. Então eu vou fazer rapidinho aqui para que a gente já continue, tá? Fazendo rapidinho então aqui os outros campos que faltam. CEP. Preenchendo também a altura. E fazendo também o campo do peso. Até aqui sem muito problema, né? Até aqui está fácil. E agora vamos tentar continuar, né? Vamos lá. Agora, depois de CEP, altura e peso serem simplesmente comparados com vazio, né? Tem que estar preenchido de alguma forma. Depois, é lógico, você pode melhorar esse tipo de validação. Chega na hora do mais interessante, que é o da música. E aí? A instrução lá da atividade está pedindo, pode marcar mais de uma, lógico, são caixinhas, né, de seleção que você pode escolher mais de uma. Uma não interfere na outra, ao contrário desse tipo. Mas você tem que escolher no mínimo duas. E aí? Como fazer? Lembra do nome dado para cada uma das caixinhas, tá? Check e o nome do tipo de música. Então vamos lá. Aqui vamos usar um pouquinho de esperteza, né? Vamos dizer inicialmente que a quantidade escolhida seja 0. E aí a gente vai simplesmente avaliar. Se no form
o meu campo de cheque. O primeiro dele é cheque funk. Se o cheque funk está marcado, o que vai acontecer com o value dele? Ele vai se tornar funk, certo? Não. O value dele é funk o tempo todo, tá? A diferença aqui vai passar a ser outra, de outra forma. A gente precisa avaliar se ele está ou não marcado. A situação é a seguinte, imagina assim, eu tenho vários campos, eu tenho ali funk, rock, clássica, sertaneja, MPB e metal, que eu posso marcar, mas eu preciso marcar pelo menos duas, tá? Então, já que estamos envolvendo quantidade identificada como marcada até o momento, no JavaScript vai estar como 0. E a gente vai verificar simplesmente, não é um checkbox, então a gente vai ver se ela está checked, marcada. Olha que fácil, não tem nem que pensar muito, né? Aí o que acontece? O meu quantidade aumenta. Só isso. É isso aqui que eu vou fazer, tá? Desse jeito, eu vou conseguir identificar todos. Então vamos lá. Eu tenho o check do funk. Aí eu vou ter rock, clássica, sertanejo, MPB e metal. Quando cada um deles estiver marcado, aumenta a quantidade. E aí é só fazer uma avaliação muito parecida com as outras. Você simplesmente vai chegar aqui e vai verificar. Quantidade é menor do que 2? Se for, você precisa escolher ao menos 2 estilos de música. Fácil, né? Vamos lá? Olha só. Preenche nome, preenche senha, preenche sexo, preenche CEP, preenche altura. Olha só, hein? Preenche altura com letra. Por enquanto está aceitando. E tenta fazer o envio de dados. Você precisa preencher pelo menos 2 estilos. Se você escolhe um só, tem que escolher 2 estilos. Marca um outro, desmarca o primeiro, tem que escolher 2 estilos. Escolhe qualquer 2, é feito o envio. Voltando, se eu marco 4, senha, lembra que senha sempre volta vazia? Então, preenche a senha e manda. Beleza. Você tem mais de uma possibilidade de marcar, mas tem que marcar pelo menos 2. Sempre que você volta no formulário, a senha está vazia. 2 ele aceita. Uau!